Olá pessoal, sou o professor Ed Wilson e esse é um screencast sobre análise sintática. Esse vídeo é baseado no livro do professor Ivan Ricart, que é o nosso livro-texto, e mesmo sendo um livro que possui uma certa idade, o conteúdo é bastante atualizado e é muito bom para o auxílio das explicações didáticas a respeito do tema. Então, nós vamos estudar reconhecimento de sentenças, as derivações canônicas, árvores sintáticas, vamos relembrar um pouquinho gramáticas ambíguas e na parte dos analisadores sintáticos, nós vamos estudar relembrar o autômato de pilha e o analisador sintático preditivo. Quanto ao analisador de precedência fraca, nós não vamos estudar hoje. E, evidentemente, nós também não vamos estudar os geradores sintáticos. Nenhum desses aqui nós vamos estudar. Afinal de contas, vocês estão fazendo as implementações sem utilizar nenhum desses geradores. Então, nós não vamos utilizar nenhum desses geradores. Relembrando que o processo de compilação ele segue mais ou menos esse modelo. Existe um arquivo de origem. Esse arquivo de origem nada mais é do que o arquivo fonte, o arquivo de entrada, né, de um compilador. E a partir dele acontecem várias etapas, principalmente a fase de análise e a fase de síntese. Então, nós estamos na fase de análise ainda. Nós já fizemos a análise léxica, vocês já implementaram a análise léxica. A análise léxica simplesmente organiza o arquivo de origem em tokens. E agora nós estamos estudando a análise sintática, que é o conteúdo deste webcast. Desculpa. Evidentemente que para o compilador funcionar, ele precisa de estruturas auxiliares, e a principal estrutura auxiliar é a gramática, que vocês já implementaram na primeira fase desta disciplina. Então, o analisador sintático, o principal objetivo dele é fazer o reconhecimento de sentenças, saber se no arquivo fonte ou arquivo de entrada os comandos ou as sentenças elas têm sentido, se elas foram escritas corretamente, de acordo com a gramática especificada. Então, esse reconhecimento de sentenças, ou parsing, é o procedimento que verifica se, dado uma determinada sentença, se ela pertence à linguagem gerada por uma determinada gramática. Então, nós vamos verificar se o conteúdo que está no arquivo fonte, ele pertence à a linguagem gerada pela gramática que vocês definiram lá na primeira fase. As gramáticas do tipo 2, de acordo com a classificação de Chomsky, ou gramáticas livres de contexto, elas são adequadas para representar boa parte das características de linguagem de programação. Provavelmente a gramática que vocês definiram, ela deve ser do tipo 2. Dificilmente não será do tipo 2. E como que é feita a validação da sentença? Há duas formas básicas de se executar isso aí. A primeira é a descendente e a segunda é a ascendente. O top-down, ou descendente, a partir do símbolo sequencial, é selecionado uma sequência de aplicações de regras e essas regras são aplicadas substituindo o lado esquerdo pelo lado direito. E isso acontece até que se obtenha a sentença sob análise. Então, eu vou partir do símbolo sequencial até chegar na sentença. E o bottom-up, ou ascendente, faz o contrário.
a partir da sentença, seleciona sequências de aplicação das regras da gramática, substituindo agora o lado direito pelo lado esquerdo, até que reste apenas o símbolo sequencial. Ambas têm vantagens, ambas têm desvantagens, mas o objetivo de hoje é falar sobre uma específica que nós vamos ver logo ali na frente. Por exemplo, essa é uma gramática bastante simples que nós temos utilizado durante as aulas, e o objetivo dela é reconhecer expressões nesse formato. E ela está especificada com as sentenças. Percebam que nós temos aqui 4 produções. A primeira produção da gramática, ela tem que E produz E mais E. A segunda produção, E produz E vezes E. A terceira produção, E produz E entre parênteses. E a última produção, a quarta produção, ela produz E produz Vzinho. Então, qual é o objetivo desse exemplo? É verificar se a expressão, percebam que tem uma expressão aqui embaixo, eu quero saber se esta expressão aqui, que é, abre parênteses, V mais V, fecha parênteses, vezes V, faz parte dessa gramática. Então, dada essa gramática anterior aqui, eu quero saber se ela reconhece a expressão aqui embaixo. E esse é o objetivo do analisador que estamos estudando, da análise léxica que estamos estudando. Então, queremos saber se, dada uma expressão, ela é reconhecida pela gramática. Essa expressão, vocês podem pensar nela como o arquivo fonte, como o arquivo de entrada, o arquivo que contém o programa que o usuário digitou, que você digitou. E qual é a estratégia de validação? Novamente, 2 formas básicas. A validação descendente, que é a partir do símbolo sequencial E. O símbolo sequencial E, esse símbolo que está indicado aqui. É esse símbolo aqui. Vou colocar de outra cor. Este símbolo aqui. Esse é o símbolo sequencial. Então, a partir do símbolo sequencial E, eu vou procurar produções da minha gramática, substituindo o lado esquerdo pelo lado direito, até que eu consiga chegar, até que seja obtido a sentença que estamos avaliando. Então, eu quero, a partir da produção sequencial, escolher várias produções, substituindo o lado esquerdo pelo lado direito, até chegar nessa sentença. Se eu conseguir encontrar uma sequência de produções em que eu chego nessa sentença, significa que o analisador validou a sentença. E a ascendência é o contrário. A partir da minha sentença, a partir do que eu quero verificar, a partir do código-fonte, eu vou procurar produções na gramática, substituindo o lado direito pelo lado esquerdo, até que eu chegue somente, até que eu consiga obter o símbolo sequencial E. Então, são duas estratégias diferentes que podem ser utilizadas para fazer essa validação. A validação descendente. Então, relembrando, nós temos as produções da gramática, né? Então esta é a nossa gramática original, e a partir do símbolo sequencial E, vamos aplicar produções para tentar chegar na expressão que está sendo avaliada. Então, por exemplo, a partir do símbolo sequencial E, eu vou utilizar a minha segunda produção. A segunda produção, a gente já indica aqui. Qual é a segunda produção? É E produz E vezes E. Então, quando eu aplico em cima do símbolo, em cima do E, que E produz E mais E, aplicando a produção 2, eu tenho exatamente isso aqui. E vezes E. A partir dessa produção, eu vou aplicar a produção 3. Qual é a produção 3? A produção 3 é que E produz E entre parênteses. Então, eu vou aplicar essa produção 3 neste primeiro elemento aqui, ó, nesse primeiro E. Então, esse E maiúsculo
ele vai ser transformado em E entre parênteses. E entre parênteses. E o restante da gramática, e o restante das produções, que nesse caso é vezes E, ele repete aqui embaixo. Percebam que ele repete aqui embaixo. E desta maneira, nós vamos aplicando todas as produções. Por exemplo, na sequência, eu vou aplicar a primeira produção, que é E produz E mais E. E onde que isso vai ser aplicado? Isso vai ser aplicado neste primeiro E que está aqui. Então, eu repito, eu mantenho o parêntese aqui embaixo. Esse E vai ser transformado, a partir da produção, ele vai ser transformado em E mais E. E todo o restante da produção é mantido, desculpa, da expressão é mantida. Fecha parêntese, então nós estamos aqui fechando parêntese, repete o X ou vezes e o E maiúsculo. Continuando, agora aplicando a quarta produção. A quarta produção é E produz V minúsculo. Então, isso vai ser aplicado novamente. Estou escolhendo aqui nesse primeiro E, ele vai ser transformado em V minúsculo e todo o restante da expressão é mantida. Então, abre parênteses, o E maiúsculo se transformou em V minúsculo e o restante aqui, mais E, fecha parênteses, vezes E é mantido. Continuando a produção, vamos aplicar a quarta produção novamente, a quarta produção. A quarta produção é mesmo, que E produz V minúsculo. Então, eu vou aplicar em cima desse E aqui. Esse E, ele se transformou no V minúsculo aqui embaixo. E tudo é repetido. E por último, ainda mantendo a quarta produção é E produz V minúsculo. Então, nós já temos agora, repete toda a produção. E onde está esse E maiúsculo, ele é transformado no V minúsculo. Então percebam que a partir do símbolo setencial E, aqui de cima, a partir desse símbolo setencial, vou mudar de cor aqui, a partir desse símbolo setencial, nós aplicamos a sequência de produção. A sequência de produção 2, 3, 1, 4, 4 e 4. E essa sequência de produção gerou, abre parênteses, V mais V, fecha parênteses, vezes Vzinho, que é exatamente o que nós estávamos verificando aqui atrás. É exatamente o que nós queríamos verificar. É exatamente o que nós queríamos verificar, que é essa expressão aqui. Então, é assim que funciona a validação descendente. A partir do símbolo setencial, eu aplico as regras de produção até obter a sentença que eu queria validar. Então, neste caso, a sequência é 2, 3, 1, 4, 4, 4. E a validação descendente ela acontece ao contrário. Além disso, outras sequências podem ser reconhecidas, podem ser obtidas também usando a mesma estratégia. Neste caso aqui anterior, nós usamos a sequência 2, 3, 1, 4, 4, mas se vocês aplicarem essas outras sequências aqui, essa outra sequência, 2, 4, 3, 1, 4, ela também vai funcionar. Então, outras sequências são possíveis de se obter. E a ascendente acontece ao contrário. Então, a partir do conteúdo que eu quero validar, eu aplico produções, substituindo agora o lado direito da expressão, eu tento chegar até o símbolo setencial. Observem que nesse caso, eu vou partir do conteúdo que eu quero validar. Então, a partir da expressão, por exemplo, eu aplico a produção 4,
E a produção 4, E produz V minúsculo. Vou escolher onde que eu vou aplicar. Está sendo marcado aqui embaixo. Eu vou aplicar primeiro em cima desse V aqui, que está sublinhado. E ela produz E, abre parênteses, E mais V vezes 4. E seguindo o mesmo raciocínio, aplicando diversas regras de produção, desculpa, foi possível chegar ao símbolo setencial. Então, neste caso, a sequência de reconhecimento ela é formada pelas produções 4, 4, 4, 1, 3, 2. Assim como no exemplo anterior, outras sequências também podem ser empregadas. Bom, mas para evitar essa confusão de sequências, nós utilizamos derivações canônicas. A derivação canônica é uma forma sistemática de selecionar qual símbolo da forma setencial será substituído na próxima derivação. Então, existem dois tipos de derivações canônicas. Derivações canônicas mais à esquerda e derivação canônica mais à direita. Quando nós utilizamos derivações canônicas, existe somente uma sequência de reconhecimento. Ou seja, quando nós utilizamos derivação canônica, a sequência de reconhecimento ela é única. Então, nós já não temos várias derivações possíveis. A derivação canônica mais à esquerda, ela aplica uma produção da gramática para substituir o símbolo não terminal mais à esquerda da forma sequencial. Então, nós vamos olhar qual é o símbolo não terminal mais à esquerda e ele que vai ser substituído. E a sequência de produções aplicadas desde o símbolo setencial até a sentença é denominada sequência de reconhecimento mais à esquerda, evidentemente. E a derivação canônica mais à direita segue o mesmo raciocínio, só que ela é aplicada no símbolo não terminal mais à direita da forma setencial. E a sequência de reconhecimento mais à direita é dada pelo reverso da sequência de produções associada à derivação. Então, é o mesmo raciocínio. Vamos para um exemplo prático. Derivação canônica. Então, neste caso, é a mesma gramática, a mesma expressão que a gente quer verificar. A sequência de reconhecimento mais à esquerda ela vai seguir a sequência de produções 2, 3, 1, 4, 4, 4. Sempre quando eu aplicar essas regras de derivações com derivação canônica mais à esquerda, essa é a única sequência possível. E mais à direita, inverte. Fica 4, 4, 1, 3, 4, 2. Vocês podem fazer uma pausa no vídeo e aplicar as sequências de derivações e confirmar essas aí. Bom, e agora já é um outro conteúdo que complementa o atual, são as árvores sintáticas. As árvores sintáticas são representações das derivações utilizadas no reconhecimento de uma sentença através de uma estrutura de árvore. Então, toda essa sequência de derivações ela é representada no formato de árvore. No caso da árvore sintática, a raiz da árvore é um nó com símbolo setencial. As folhas da árvore são símbolos terminais, na mesma sequência em que eles ocorrem na avaliação, na análise da sentença. E os nós intermediários correspondem aos símbolos não terminais. Né? E é uma forma gráfica que pode ser empregada, que pode ser utilizada para montar toda a sequência de análise do analisador sintático. Por exemplo, está aqui. Observem que a produção E produz E mais E. Então, para fazer essa representação, o nó é o símbolo setencial, E. E essa produção E mais E, ele é representado no formato de árvore. Percebam aqui embaixo. E mais E.
Simplesmente assim. Essa é uma forma de representação. De forma semelhante, a segunda regra que E produz E vezes Z. A terceira, que é E produz E entre parênteses. Percebam, aqui está faltando o E em cima, que é a raiz. É assim. E produz, abre parênteses, E, abre parênteses, E, fecha parênteses. E a última produção, que é E produz V, ela também é dada direta. Então, a árvore sintática nada mais é do que essa representação gráfica das regras de produção. Ela pode ser utilizada explicitamente em alguns algoritmos e, no nosso caso, provavelmente nós vamos utilizar de forma implícita. Mas isso é para a próxima fase da produção, não se preocupe por enquanto. Então, a árvore sintática para E, para a expressão que está sendo utilizada, que é V mais V entre parênteses vezes V, pode ser feita dessa forma. E percebam que, se fizer a visita nessa árvore em pré-ordem, nós temos E, nós temos, nós temos E produz. Fazendo a visita em pré-ordem, eu vou ter nessa forma. Primeiro, visito o nó mais à esquerda, no centro e mais à direita. Então, mais à esquerda, abre parêntese. Vou desenhar o caminho da visita. Então, eu tenho, pode ser assim. Então, eu tenho, abre parêntese, continuando a visita, V minúsculo, volta, sinal de mais, V minúsculo, volta, fecha parênteses, continuando a visita, vezes, volta, V minúsculo. Então, essa visita pré-ordem produz exatamente a nossa expressão que está sendo avaliada. Bom, qual é a relação das árvores sintáticas com as derivações canônicas? A estrutura da árvore sintática ela independe da sequência de derivação utilizada para o reconhecimento. Então, qualquer sequência que for utilizada vai produzir a mesma árvore sintática. Uma derivação canônica está associada a uma estratégia utilizada para percorrer sequencialmente os elementos da árvore. Então, quando eu faço a visita pré-ordem, eu estou fazendo a derivação canônica mais à esquerda. Pós-ordem, a derivação canônica mais à direita. Mas, para utilizar tudo o que está sendo explicado, a gramática não pode ser ambígua. Bom, o que é uma gramática ambígua, né? Ela produz mais de uma árvore sintática. Então, a gramática não pode ser ambígua. E isso é uma boa notícia para vocês, porque a gramática de vocês ela não é ambígua. Se ela passou naqueles 3 testes do Gauss, ela não é ambígua. Então, eu não tenho esse problema nesse caso específico. Bom, novamente, a sentença que nós temos. Observem o seguinte, com essa segunda representação, é possível obter também é possível validar a expressão que está sendo avaliada. Isso demonstra que esta gramática ela é ambígua. Existe mais de uma árvore sintática independente da técnica utilizada. Bom, então, como resolver esse problema? Para resolver o problema da ambiguidade, é preciso aplicar transformações nas produções. Como a gramática de vocês já não é ambígua e vocês já aplicaram essas produções, estou relativamente tranquilo com isso. No caso da gramática, se fizer essas alterações, ela pode ser transformada nessa segunda versão, em que aumentaram 2 produções. Mas são equivalentes. Essa é a versão não ambígua da mesma gramática. E, novamente, para fazer a avaliação da mesma sentença que nós estamos utilizando como exemplo, pode-se aplicar essas produções. Percebam que ela continua sendo reconhecida pela gramática gerada pela linguagem da gramática utilizada como exemplo. Bom,
E a última parte é a fase dos analisadores sintáticos. A partir do conteúdo anterior, é possível agora nós estudarmos os analisadores sintáticos. Os analisadores sintáticos são programas que reconhecem automaticamente as sentenças de uma dada gramática livre de contexto. Na verdade, uma dada gramática. Como para os analisadores léxicos, nós utilizamos um autômato. A maioria de vocês utilizaram um autômato, né, para esse analisador. Mas o autômato, nesse caso do analisador sintático, ele precisa de, um, de, um, de uma memória. Ele precisa de uma memória para funcionar o algoritmo que eu vou apresentar para vocês. E para utilizar ou para simular essa memória, a gente pode utilizar uma pilha. Uma pilha auxilia nesse aspecto. Então, nós passamos a utilizar um autômato de pilha. O autômato, vocês já conhecem, nós já estudamos anteriormente, mas só para lembrar, o autômato, no caso de um autômato de pilha, aumenta a parte da pilha, mas o restante do autômato continua tudo mesmo. Ele precisa do conjunto de estados, um alfabeto finito de entrada, no caso vai ter o alfabeto da pilha, as funções de transições que você já conhece, o estado final e o conjunto de estados finais. Então, a única diferença aqui é a parte da pilha, que nós já vamos ver como que isso funciona. Os analisadores sintáticos, né, podem utilizar então um autômato de pilha para reconhecer sentenças de uma linguagem livre de contexto, que é o caso de vocês. Né? Então, podemos utilizar a técnica da construção descendente ou ascendente. A descendente, a pilha começa com símbolo sequencial, e o ascendente, a pilha começa vazia. O analisador sintático preditivo utiliza a construção descendente, é isso que nós vamos estudar nesse webcast, e o de precedência fraca é a construção ascendente, que não vai ser abordado neste vídeo. Então, analisador sintático preditivo. O analisador apropriado, ele é apropriado para gramáticas do tipo LL1, que é a gramática que vocês estão utilizando. Então, como que ele funciona? Ele faz uma varredura da sentença da esquerda para a direita, utiliza derivações canônicas mais à esquerda, e o único símbolo da sentença, que é o primeiro, é analisado a cada passo. Então, o único símbolo da sentença, ele é analisado em cada passo. Por isso, a descrição do 1 entre parênteses. LL é left-right, é leftmost derivation, né? E, entre parênteses, 1 significa que ele precisa só de um símbolo adicional para fazer essa verificação. Não se preocupe, a gente vai ver um exemplo do algoritmo já já. Bom, como que são essas gramáticas LL1 que vocês intuitivamente já fizeram? Mas as gramáticas do tipo LL1, elas têm produções do tipo A produz alfa e A produz beta. Ela vai ser LL1C. Alfa e beta não iniciarem com os mesmos símbolos terminal. Ou com símbolos não terminais cujas expansões iniciam com o mesmo símbolo terminal. E outra coisa, só alfa e só beta tem expansões que levam a string vazia. Então eu não tenho, por exemplo, A maiúsculo produz vazio. Não, eu tenho que ter uma produção de A maiúsculo, produz alguma coisa envolvendo alfa e beta beta que produz vazio. Se alfa leva uma string vazia, beta não inicia a expansão com símbolo terminal que possa ocorrer imediatamente à direita de A. Não se preocupe, a gente já vai ver exemplos disso. Mas no caso de vocês está mais tranquilo, já que a gramática de vocês já é LL1. E o analisador sintático, como que faz no caso de gramática que possui recursividade, que são recursivas? Mais uma boa notícia para vocês, a gramática de vocês não é recursiva. Mas se tivesse recursão, como é o caso aqui, ó, como é o caso desse exemplo, que A produz A beta e A produz sigma, né, teriam que aplicar essas regras de transição, ou melhor, aplicar essas regras de transformação.
né? Elas são equivalentes, mas foram transformadas. Às vezes acontece, provavelmente aconteceu com vocês quando vocês estavam escrevendo a gramática e definindo a estrutura condicional if. Geralmente acontece isso às vezes no if, else, then. Bom, a construção do analisador sintático. O que precisa? Uma tabela sintática que representa as operações possíveis para o autômato associado. A construção dessa tabela é feita pela análise de cada produção. Já vamos ver como que isso funciona. E para cada par de símbolo não terminal, o símbolo terminal, a tabela indica qual é a produção que deve ser aplicada. Então, ou seja, a tabela vai relacionar símbolo não terminal com símbolo terminal, e a partir da análise desses dois vai indicar qual é o número qual é a produção que deve ser aplicada. O símbolo terminal é o próximo símbolo da sentença e o não terminal é o símbolo que deve estar no topo da pilha. Além dos terminais, dos símbolos terminais, né, é também utilizado um delimitador de sentença, que é representado por um cifrão. Agora vocês entendem por que lá no Gauss aparece o cifrão. Então vamos lá. Construção da tabela sintática. Para cada produção de A produz B na gramática, deve-se inserir uma produção na tabela sintática da linha A, uma coluna T, para cada símbolo terminal T, que pode iniciar a expansão de B, do símbolo não terminal de B. E se B produz vazio, então deve-se inserir a produção na tabela sintática na linha A e coluna T. E novamente o delimitador cifrão pode estar à direita do símbolo sequencial. E o T minúsculo pode ser um símbolo terminal que inicia uma expansão com um símbolo não terminal. Lembre-se que os terminais nós estamos representando com letras minúsculas e os não terminais com letras maiúsculas. Então, novamente, para cada produção na forma A produz alguma coisa B, os símbolos que podem ocorrer à direita de A também podem ocorrer à direita de B. Então, vamos construir uma tabela sintática. Novamente, voltando para a gramática original, que já foi corrigida, que não está ambígua, existem essas 6 produções. E produz E mais M, E produz M, M produz M vezes P, M produz P, P produz E entre parênteses e P produz V, minúsculo. Então, essa é a gramática já devidamente preparada. Então, inicialmente é preciso eliminar as produções da gramática, qualquer recursão à esquerda. Aplicando as regras já conhecidas, para eliminar a recursão à esquerda, essa gramática foi transformada nesse outro formato. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e aplicar as regras que foram apresentadas anteriormente ou olhar no livro-texto. Basicamente, todo o material de compiladores trazem essas produções. Então, como que é montada essa gramática? Vamos analisar a primeira produção, que é E produz M e'. Esta primeira produção aqui, ó, esta primeira produção. Nesta primeira produção, E produz M e'. Então, para montar a tabela, na primeira coluna, nós vamos indicar. Na primeira coluna, nós vamos colocar o símbolo E. E eu vou procurar agora os símbolos terminais que podem iniciar a expansão de E, né, que são... Quando eu olho aqui na produção, quando eu verifico a produção, que eu tenho E produz M e', eu percebo o seguinte, que os símbolos terminais que podem iniciar a expansão de E são aqueles que iniciam a expansão de M também. Por sua vez, M produz PM', voltando. Então eu tenho aqui, ó,
que E produz M E', M E', e M produz PM', PM'. E mais, eu tenho que a produção P produz E minúsculo, desculpa, E entre parênteses. Então, olhando aqui na gramática, P produz E entre parênteses, até chegar na última produção, que é P produz Vzinho, P produz V minúsculo. Neste caso, o que acontece? Então, para montar a tabela sintática, a partir do símbolo E, eu consigo alcançar o símbolo terminal V. Para isso, para seguir toda essa, a partir do símbolo não terminal E, conseguir alcançar o símbolo terminal V, a primeira produção que eu tenho que utilizar é a produção de número 1, que já está indicada aqui atrás. Então, a sequência seria a produção 1, a produção 1, a produção 4, a produção 7, a produção 8, eu consigo chegar no Vzinho. Então, na tabela sintática, eu vou indicar a primeira produção, que é P1, que dá origem, que a partir do símbolo sequencial eu consigo chegar no símbolo terminal. E isso deve ser feito para todas as produções. Para todas as produções. E, além disso, um outro símbolo terminal é o abre parênteses. E quando a gente olha o abre parênteses, quando eu olho o abre parênteses, voltando aqui atrás, o que nós temos? Eu tenho que E produz M E', e agora eu quero chegar até o P. Então eu posso seguir a mesma regra. E produz M', que é a primeira produção. M produz PM', que é a quarta produção. E mais, eu tenho que o P produz, abre parênteses, E', que é a sétima produção. Então, o que isso significa? Significa que, quando eu analiso o terminal, símbolo terminal abre parênteses, e a partir do símbolo sequencial E, eu devo utilizar a primeira produção, né, para chegar até o símbolo, até o terminal abre parênteses. E isso deve ser feito para todas as produções, Seguindo esse raciocínio para todas as produções, no livro texto tem isso detalhado, vocês podem olhar lá para conhecimento. E ele vai gerar a tabela completa, tabela sintática completa, que é essa que está aparecendo na tela para vocês. Bom, e essa tabela é muito importante, ela é fundamental para aplicar o algoritmo de análise sintática que vai ser apresentado a seguir. Por que eu não me preocupei muito com essa tabela? Por um motivo muito simples. O Gauss gera essa tabela para vocês. Se vocês procurarem no Gauss, vocês abram um arquivo da gramática de vocês e no Gauss, um dos itens de menu, ele apresenta a tabela sintática. Então, vocês não precisam se preocupar em montar a tabela sintática, porque ela já está pronta. Olha só que legal, olha que boa notícia para vocês. Bom, de posse da tabela sintática, podemos agora conhecer o funcionamento do algoritmo de reconhecimento do analisador sintático. O reconhecimento ele acontece de forma bem simples, mas é importante prestar atenção para não ficar confuso. Reconhecimento da sentença do analisador preditivo, ele utiliza duas estruturas auxiliares. Uma pilha, então nós vamos precisar de uma pilha, com a forma sequencial resultante da aplicação das produções, inicialmente com símbolo sequencial, precedido pelo cifrão. E uma lista com símbolos terminais que compõem a sentença, com delimitador de sentença também, que é o mesmo símbolo que nós utilizamos, que é o cifrão. Bom,
Essa lista nada mais é do que os tokens gerados no analisador léxico. Então você já tem ele aqui. Quando o topo da pilha e o início da sentença tem o mesmo símbolo, olha só como funciona o algoritmo. Eu olho no topo da pilha e olho no início da sentença. Tem os mesmos símbolos? Se eles tiverem os mesmos símbolos, se eles forem iguais, ambos são retirados, ambos são eliminados. E a condição de reconhecimento ocorre quando a pilha de símbolos e as sentenças tornam-se vazias. Se essas duas estruturas ficarem vazias, o analisador sintático reconheceu a sentença de entrada. Se elas não ficarem vazias, ele não reconheceu. Aí tem um erro no código. Bom, então olha só. Vamos aqui. Eu tenho a pilha, funcionamento do algoritmo. Eu quero verificar se a sentença V mais V vezes V, ela é reconhecida pela gramática. Então, as duas estruturas que nós precisamos. A pilha inicialmente ela tem o símbolo sequencial e o cifrão. A lista que é formada pelos tokens do que eu quero verificar e também do cifrão. E nós podemos utilizar uma árvore sintática para acompanhar a produção, para acompanhar as regras que são aplicadas. Então, no caso da árvore sintática, ela já nasce com o nó, que é o elemento, a raiz, desculpa, que é o símbolo sequencial. Então, é assim que é o estado inicial do analisador sintático. E o que nós vamos fazer agora? Para reconhecer a sentença, vou voltar aqui para reconhecer a sentença, então eu preciso olhar se o topo da pilha, é igual o primeiro elemento da lista. Esses aqui são iguais? Esses elementos são iguais? Se eles forem iguais, ambos são removidos. Como eles são diferentes, eu vou procurar na tabela sintática, voltando aqui, quando eu olho o E maiúsculo e o V minúsculo, qual é a produção que deve ser aplicada? O E maiúsculo e o V minúsculo, voltando aqui na tabela sintática, então eu preciso olhar o E maiúsculo está aqui, o E maiúsculo está aqui e o V minúsculo está aqui. Na tabela sintática, ela diz que eu devo utilizar a produção P1. P1. E qual é a produção P1? A produção P1, ela está aqui embaixo. A produção P1, ela diz o seguinte, que P1 é E produz M e'. Então, na pilha, este elemento que está no topo da pilha E, esse elemento no topo da pilha E, ele vai ser substituído por esta produção M e'. Percebam aqui ó, que ele foi substituído. Então, eu desempilhei e coloquei no lugar dele M e'. A lista de tokens não tem alteração, né? E a árvore sintática, ela muda. E, percebam aqui embaixo, ó, M e'. E esse processo continua. Então, agora eu olho o topo da pilha M e a lista de tokens, o primeiro elemento é V. Então, eu vou novamente procurar na tabela sintática, MV. Olhando na tabela sintática, ela diz para utilizar a quarta produção. Qual é a quarta produção? É M produz P M'. Então, neste caso, o topo da pilha, que é M, percebam o M aqui, ele vai ser substituído por PM', Então, aqui, ó, o M saiu e nós empilhamos PM'. A lista de tokens não é modificada e a árvore sintática
o M produziu P, M'. Percebam que a árvore está aumentando, porque é assim mesmo que funciona. E o processo continua. Agora eu olho no topo da pilha está P e na lista de tokens V. Olhando na tabela sintática, eu tenho a oitava produção que é indicada. Qual é a oitava produção? É que P produz V. Então, o que estava no topo da pilha P é desempilhado. Em seu lugar, nós empilhamos V. A lista de tokens eu não mexo e atualizo aqui a árvore sintática. Bom, agora o que acontece? Percebam o seguinte, que no topo da pilha eu tenho V e na lista de tokens eu tenho V. O que o algoritmo falava? Ele falava que quando os dois elementos fossem iguais, eles deveriam ser descartados. Então, neste caso, nós vamos desempilhar V e remover o primeiro elemento da lista de tokens V. Mesmo símbolo no topo da pilha e no início da lista, ambos são removidos e nós passamos a ter agora essa composição. O topo da pilha passou a ser M' e a lista de tokens sinal de mais. A árvore sintática não muda, evidentemente. Então, novamente, vamos continuar. M' e mais, eu tenho, de acordo com a tabela sintática, a sexta produção, que a M' produz vazio. Então, neste caso, o M' é retirado do topo da pilha. E eu não preciso empilhar o vazio, é vazio. A lista de tokens não muda. E a única mudança que acontece vai ser aqui na árvore sintática, em que M' produz vazio. Lembre-se que o vazio aqui está sendo representado por epsilon, e lá no Gauss ele coloca um i com acento circunflexo. Continuando. Agora nós temos E', sinal de mais. E', sinal de mais, quando a gente olha na tabela sintática, eu devo utilizar a segunda produção. Qual é a segunda produção? E' produz mais ME'. Então, no topo da pilha, o E' ele é desempilhado. Em seu lugar, nós colocamos a produção mais ME'. E na árvore sintática, nós acrescentamos mais ME'. Novamente, continuamos com o algoritmo. Como ambos, o elemento que está no topo da pilha e o primeiro elemento da lista de tokens são iguais, nós vamos consumi-lo. Eles são removidos. É desempilhado e remove o início da lista de tokens. Então, continuando o algoritmo, percebam que agora eu tenho no topo da pilha o M e na lista de tokens o primeiro elemento que é V. Esses dois elementos devem ser pesquisados na tabela sintática, e na tabela sintática indica que é a quarta produção que deve ser utilizada. Como que é a quarta produção? A quarta produção diz que M produz PM'. Então o M é desempilhado, em seu lugar nós empilhamos PM'. A lista de tokens não é utilizada e a árvore sintática atualizamos com essa produção aqui, ó, PM'. Novamente, os elementos são diferentes, elementos diferentes no topo da pilha e na primeira lista o primeiro elemento da lista. Vamos olhar na tabela sintática. A tabela sintática diz para utilizarmos a oitava produção. A oitava produção é P produz V. Então, o P que está no topo da pilha, ele é desempilhado. Em seu lugar, empilhamos V. A lista de tokens não é modificada. E atualizamos a tabela sintática, que é P produz V. Pronto. O elemento que está no topo da pilha é igual ao elemento que está no primeiro elemento da lista de tokens. Ambos são consumidos, são removidos. Então,
Se eles são removidos, eu desempilho V e consumo esse primeiro elemento aqui no topo da pilha. Passamos com a seguinte configuração. M' no topo da pilha e vezes o X na lista de tokens. Feito isso, novamente, consultar a tabela sintática. A tabela sintática diz que eu devo utilizar a quinta produção. A quinta produção é M' produz X PM'. Então, o M' é removido do topo da pilha, em seu lugar nós colocamos X, P, M'. A lista de tokens não altera. E atualizamos a tabela sintática. Na tabela sintática, acrescentamos aqui M' produz X, P, M'. Voltamos agora para a pilha e para a lista de tokens. A pilha está o elemento P e lista de tokens V. Feito isso, eu pulei uma parte. O primeiro elemento o topo da pilha é X e a lista de tokens também é X. Então, ambos são consumidos. Então, eu desempilho X e retiro esse primeiro elemento da lista de tokens. E atualizo a tabela sintática, a árvore sintática. Novamente, agora eu tenho no topo da pilha, P e V. Fazendo a consulta na tabela sintática, ele indica a oitava produção. A oitava produção é P produz V. Então, o P é desempilhado, em seu lugar nós empilhamos V e a lista de tokens está com V. Se eles são iguais, hora de consumi-los também. E a árvore sintática também é atualizada. P produz V. Elementos consumidos. E passamos a ter a seguinte configuração. O topo da pilha agora tem M' e a lista de tokens cifrão. Como são diferentes, consulta a tabela sintática. A tabela sintática diz para utilizar a sexta produção. A sexta produção é M' produz vazio. Então, o topo da pilha, o elemento M' é retirado e em seu lugar permanece somente o E'. E atualizando a tabela sintática, M' produz vazio. Novamente, então, o que eu tenho aqui? Quando ele é retirado, a pilha, o E' foi substituído por vazio, então a pilha eu tenho cifrão e a lista de tokens também cifrão. Esta é uma condição de aceitação. Tá? Então eu tenho na pilha cifrão, na lista de tokens cifrão, são iguais, são os delimitadores de sentença, e isso significa que a expressão foi reconhecida pelo algoritmo que acabamos de apresentar. E a árvore sintática final é esta que está aqui apresentada em tela. Bom, vamos parar aqui e fazer alguns comentários. O que é importante com esse algoritmo LL1? É necessário ter a tabela sintática. A tabela sintática, como eu disse, vocês não precisam gerar, vocês não precisam se preocupar. Vocês utilizem a que foi gerada pelo Gauss. O algoritmo, ele utiliza uma pilha em que o primeiro elemento é o símbolo delimitador e na sequência é o símbolo sequencial. Então, ele começa com dois elementos na pilha. E uma lista, que é a lista dos símbolos das expressões que serão avaliadas. Esta lista nada mais é do que a lista de tokens gerada na fase anterior do algoritmo. Então, vocês já têm também. O que vocês precisam fazer? Olhe o elemento que está no topo da pilha com o primeiro elemento da lista. Se forem iguais, eles devem ser consumidos, ou seja, eu desempilho e jogo fora e retiro o elemento da lista e descarto ele. Se eles forem diferentes, eu tenho que pesquisar na tabela sintática. Daí na tabela sintática eu vou pegar o topo da pilha com o primeiro elemento da lista e encontrar qual é a produção que deve ser aplicada.
Encontrada a produção que deve ser aplicada, eu aplico no elemento que está no topo da pilha. Então, ele é removido do topo da pilha e eu empilho os elementos da produção que foi aplicada. Se por acaso eu não encontrar nenhuma produção na tabela sintática, significa que tem um erro. Então, é uma condição de parada também. Se acabar os elementos da lista e os elementos da pilha ainda existirem, também é uma condição que indica que aquele arquivo-fonte não foi reconhecido também pelo analisador de vocês. Então, esses são alguns pontos importantes. Bom, espero que esse vídeo possa auxiliá-los na implementação de vocês. Existem algumas questões práticas de implementação que vocês vão perceber no momento que estiver fazendo a codificação. E, no momento, desejo para vocês bons estudos e que possam continuar a desenvolvendo a atividade proposta nessa disciplina. Até o próximo vídeo.